Para que propósito o governo e organizações privadas criam esses robôs humanos? As vítimas de controle mental são programadas para performar qualquer comando, não importa o quão doloroso ou custoso, sem qualquer emoção. São capazes de memorizar uma infinidade de informações, áudios ou conversas, e repeti-las exatamente como um gravador. Uma máquina de matar com força sobre-humana, resistência e habilidades de luta. Eles não têm remorso e nem hesitam, porque eles não são capazes de se lembrar. Esses escravos sob total controle mental são caros e demandam muito tempo para se produzir, mas se feito corretamente, podem ser o assassino perfeito, atriz, jogador, escrava sexual, psicopata ou soldado. Alguns da elite criam múltiplos programados para serem usados em pornografia, snuff filmes ou como celebridades cash cows, lucrando aos seus donos muito mais do que custaram para serem criados. Muitos artistas têm escalas cansativas de 15 ou mais horas por dia, às vezes atravessando vários fusos horários. Ajuda se eles tiverem a extrema resistência possuída por esses múltiplos programados. Quando uma personalidade cansa, outra identidade toma o lugar. Muitos da indústria do entretenimento, ambos, masculino e feminino, são múltiplos de controle mental. I go to Hollywood parties or, occasionally I go to Oscar parties and things like that. And people, big stars, people will grab me by the arm and take me aside and say, I just want to thank you for the things you say. And it blows my mind, but that's the culture. It's a culture of fear for sure. And it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Imagine criar um soldado que pode ficar em serviço por dias a fio, possua força sobre-humana, resistência e habilidades de luta. Ou um espião cuja persona frontal seja um educado arqueologista. Se capturado e pressionado por informações, esses supersoldados, espiões, não poderiam acessar nenhuma informação dentro de seus sistemas. E, convenientemente, mudariam para alters cujo não apenas gostariam da tortura, mas provocariam o abusador. Isso causa um poderoso efeito psicológico no inimigo. Uma função comum desses escravos submetidos ao Trauma-Based Mind Control é o de correio. Handlers colocam dentro do sistema identidades que gravam palavra por palavra uma conversa ou mensagem, que pode ser selada com uma senha verbal e então enviada ao cliente destino. A ex-escrava Monarch Cathy O'Brien fala extensivamente sobre suas funções de mensageira secreta, entre outras coisas, para o presidente Reagan. Assim como um viciado precisa de uma dose cada vez mais forte, a elite atual se torna cada vez mais bizarra e perturbadora na satisfação de suas diabólicas obsessões sexuais. Escravos de alto nível geralmente possuem múltiplos sexuais conhecidos como betas, treinadas para satisfazer as perversões da elite. Se necessário, escravos Monarch podem criar novos alters na mente para performar uma nojenta e particular tarefa. Escravos Monarch são frequentemente usados em snuff filmes e outras pornografias doentias distribuídas no mercado negro ou na Deep Web. Chamadas de betas, essas personas são livres de qualquer inibição. Personas hipersexualizadas, geralmente na forma de gatos, são usadas para pornografia, prostituição e até como favores em festas. Isso foi o que Stanley Kubrick retratou em seu controverso filme Eyes Wide Shut, que retrata uma ocultista festa sexual que espelha precisamente um dos atuais eventos privados conduzidos pelos Rothschild nos anos 70. Um uso comum para escravos Monarch masculinos é o de assassino louco ou lobo solitário. Esses agentes adormecidos podem ser acordados e chamados a um certo lugar em uma certa hora, e eles obedecerão roboticamente. Muitos escravos Monarch possuem programados alters atiradores dentro da mente, e outros alters que depois assumem e levam a culpa. John Lennon is dead, shot several times by a young American as he was going into his home in New York. Depois de matar John Lennon, Mark David Chapman calmamente exibiu uma cópia de Catcher in the Rye e começou a ler. Mais tarde, o responsável pelo atentado à vida de Reagan também foi apreendido com o mesmo livro. Lee Harvey Oswald foi encontrado com apenas 4 livros em sua posse. Um deles foi, você adivinhou, Catcher in the Rye. No thriller conspiracionista de 1997, Mel Gibson, ele mesmo possivelmente um Monarch, interpretou uma paranoica vítima de controle mental da CIA, obcecada com Catcher in the Rye.
Estudiosos de controle mental têm sugerido que a clássica novela de Solem é usada como uma ferramenta de controle mental. Outra útil função para esses múltiplos programados é a de agente provocador. Alguém cujo trabalho é se infiltrar em organizações ou grupos, espionar e criar discórdia interna. Escravos Monarch geralmente possuem um alter que grava tudo o que a pessoa escuta e pode repetir tudo novamente para um handler. Isso os faz bastante úteis como mulas. Eles terão uma personalidade que é programada para genuinamente querer se juntar a qualquer grupo que deseje se infiltrar, seja organização política, religiosa ou até os negócios. Suas crenças e visões pessoais vão se alinhar tão bem com a organização escolhida que eles não apenas se infiltram, como se tornam membros valiosos. Tudo isso enquanto, sem saber, alters estão reportando tudo a qualquer agência ou sociedade secreta das quais secretamente eles pertençam. Vítimas desse controle mental são bastante usadas como mulas de drogas para transportar substâncias ilícitas através de fronteiras e ao redor do mundo, convencendo alters frontais que vão honestamente acreditar que estão carregando pó de maquiagem ou qualquer coisa que tenham sido hipnoticamente programados para acreditar. A grande conspiração globalista das elites, quem criam as sociedades secretas, agências de inteligência militar e cartéis bancários, implacavelmente perseguem controle sobre aqueles considerados importantes para seus planos. Uma forma popular de dominação é a chantagem. Escravas Monarch são com frequência enviadas para seduzir um político, líder mundial ou qualquer um considerado importante para a agenda hierárquica. Uma vez comprometidas, essas pessoas serão agora completamente controladas sob a ameaça de fotos ou vídeos serem liberados. Às vezes, indivíduos comprometidos vão ser cultivados para altas posições de poder, porque são completamente controlados pelos crimes horríveis das quais estão sendo chantageados. Isso foi exatamente o que aconteceu com Dennis Hastert, depois dele ter se metido num escândalo e tudo vir à tona. Hastert era treinador do ensino médio e mantinha uma poltrona de couro ao lado do vestiário dos meninos. Ele se tornou um político e foi elevado a porta-voz da Casa Branca. Tudo enquanto era totalmente controlado por chantagem, devido a seu antecedente de abusos de criança. Do you know who comes after the vice president in ascension to be the president? It's Speaker of the House. Dennis Hastert came from nowhere as a high school wrestling coach, courted to become a key member of Congress and then the Speaker of the House from nowhere. And why was that? Because he was part of the pedophile guild that loves to rape young boys. And that big, disgusting sack of rotten horse pus, no words can describe him, that's too easy. Dennis Hastert gets 1 year for paying hush money to a bunch of kids on the high school and middle school wrestling team. Escravos Monarch não são utensílios com apenas uma única utilidade, mas robôs biológicos, contendo alters capazes de realizar qualquer tarefa que seus programmers possam antecipar. Enquanto o Monarch Mind Control foi criado no século XX, seus predecessores remontam ao Antigo Egito e Babilônia. O Egípcio Livro dos Mortos explica explicitamente métodos de tortura e intimidação para criar trauma, o uso de drogas e hipnose, finalmente resultando na total escravidão do iniciado. No entanto, seriam os nazistas e seus cientistas sinistros quem tornariam dissociação numa ciência e controle mental numa arte. Psiquiatras como o notório Joseph Mengele conduziu horríveis experimentos nos presos nos campos de concentração num esforço para refinar suas técnicas de controle mental. Muitos sobreviventes do Holocausto têm pesadelos com Mengele e com os experimentos horríveis de que fizeram parte. Alguns o amaram como uma figura paterna durante a vida toda devido à traumática ligação que receberam como parte de seus programming. Eles descobriram que através do traumatismo, diferentes personalidades ou partes dissociadas podem ser criadas, não com uma conhecendo a outra, mas com cada uma tomando o corpo em um momento diferente. Depois da guerra, esses psiquiatras nazistas foram trazidos para os Estados Unidos pelo que foi conhecido como Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi o codinome pelo qual a inteligência americana e os serviços militares extraditaram cientistas nazistas durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial. Mengele, junto com outros doutores psiquiatras nazistas, agora continuam com os experimentos e desenvolvimento do Trauma-Based Mind Control para os americanos. Sob o que futuramente seria conhecido como MKUltra, o governo dos Estados Unidos sistematicamente drogou, torturou e assassinou seus próprios cidadãos por décadas.
Exposto nos anos 70 através de uma ação judicial movida por sobreviventes canadenses, o MKUltra incluiu cerca de 150 operações, todas relatando modificação comportamental, trauma, lavagem cerebral, drogas, chantagem e experimentos de controle mental. Entre esses experimentos de controle mental orquestrados por esses criminosos nazistas estão as continuações do Trauma-Based Programming, que cria identidades dissociadas. Estupro, choque elétrico, drogas e hipnose foram todos usados pela CIA para criar seus próprios múltiplos de controle mental. Uma facção criminosa dentro do governo americano, desprovida de qualquer consciência ou sentimento de responsabilidade, torturou e programou crianças para criar valiosos ativos de controle mental. A maioria dos estudiosos acreditam que esses programas continuam secretamente nos dias de hoje. Os planos originais da CIA para pesquisar controle mental eram determinar meios químicos e psicológicos para criar o espião perfeito, os quais rapidamente envolveram a produção do soldado perfeito, assassino perfeito e, eventualmente, escravo. Com a introdução da pesquisa nazista, particularmente a do oficial da SS e ocultista Heinrich Himmler e Joseph Mengele, foi determinado que absoluto controle mental poderia ser alcançado através de torturas específicas, começando na infância. Armados com essa informação nefasta, psiquiatras americanos, alemães e ingleses embarcaram numa ainda nova forma ancestral de total controle mental. Perturbadoramente, em vez disso acabar em 1973, como o governo americano garantiu, uma pesquisa atenta mostra que o programa apenas foi envolvido no que ficou conhecido como Project Monarch. MKUltra foi um vasto estudo dentro de uma grande variedade de técnicas de controle mental, e Monarch é a próxima fase lógica. Pegou as metodologias mais eficazes e as aplicando para a criação de um absoluto escravo mental, o real The Manchurian Candidate. Atualmente, múltiplos de controle mental continuam sendo criados numa escala nunca antes imaginada, e estão em todos os patamares e degraus sociais. A indústria do entretenimento, em particular, é conhecida por ser cheia de múltiplos Monarch. Uma das razões para o controle mental ser tão disseminado na indústria do entretenimento é porque eles são capazes de controlar a poderosa influência que esses artistas possuem sobre o público. Não apenas mensagens podem ser disseminadas através de filmes e músicas que são controlados, como podem depois ter as celebridades criando distrações para divertir a atenção do público. Muitos artistas têm mostrado cicatrizes e comportamentos consistentes com o das vítimas de controle mental. Atualmente, uma multidão de grupos e organizações conduzem Trauma-Based Mind Control em vítimas de todos os níveis da vida social. Mas como esses múltiplos de controle mental são criados? Em apenas um momento, os detalhes perturbadores.